Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Misael e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, pessoal, como vocês viram no título de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma EQM um pouco diferente das que eu venho trazendo nesse um mês de canal. E como vocês viram no título do vídeo, eu fiz uma ligação dessa EQM com o momento em que estamos vivendo. Então, assistem até o final para vocês entenderem essa história. Então, sem mais delongas, mete o dedo no play e vamos ver essa história. Eu estava fazendo uma viagem em dezembro de 2004, quando sofri um acidente de carro. Tive um trauma na cabeça muito grave que me deixou entre a vida e a morte. Fui levado ao hospital, onde fiquei 8 dias de coma. Quando voltei do coma, tive duas lembranças muito claras do meu acidente. A primeira coisa que eu lembro é de estar voando sobre a cena do acidente. Eu estava tendo uma visão do meu corpo de cima. Eu podia ver tudo à minha volta. Era como se eu estivesse tendo uma visão 360. A segunda coisa que eu lembro é de ter seguido a ambulância do lado de fora até o hospital. Eu vi um membro da minha família seguindo a ambulância de carro. Eu não tinha como saber disso, pois eu estava inconsciente e estava sozinho no momento do acidente. Quando eu estava em coma no hospital, eu tive uma outra experiência totalmente diferente e mais profunda. Essa segunda parte da experiência é mais difícil de relatar, pois eu não sei o certo a sequência dos acontecimentos, pois o lugar para onde eu fui, o tempo parecia não existir. Era como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. No primeiro momento, eu me encontrava em um vazio e escuridão total. Eu não podia ver nada, apenas sentir. Eu sabia que tinha espíritos e entidades em minha volta. Eu não podia vê-los, mas podia senti-los. Eu só conseguia sentir o pânico e o perigo rodeando aquele lugar. Então, rapidamente, eu me mudei para um sentimento caloroso e absoluto de amor e luz. Enquanto eu caminhava nesse lugar, eu fui parado por seres de luz e membros da minha família que já haviam falecido. Esses seres eram cheios de luz e amor. Eles estavam em um semicírculo quando fiquei parado um pouco antes da onde eles estavam. Os membros da minha família olhavam para mim com tanto amor e carinho. Eles eram como na terra, mas com muita luz e amor. Eles usavam as mesmas roupas e bijuterias de quando faleceu. Quando contei esses detalhes mais tarde para minha família, eles ficaram assustados, pois era impossível de eu saber com tantos detalhes, pois uma das pessoas que eu tinha visto do outro lado era minha tia, que tinha morrido aos 7 anos de idade. Nessa época, eu não tinha nem nascido ainda. Os membros da minha família pareciam me receber naquele lugar, junto com aqueles seres de luz. Esses seres de luz poderiam ser descritos como anjos, mas eles não tinham asas. Mas eu conseguia entender de onde vinha essa história,
pois o amor que radiava dos seus corações era tão poderoso que rodeava a parte superior do corpo, quase como asas. Este pedaço da experiência, para mim, está um pouco desfocado, pois eu não me lembro de ter deixado-os e voltado para eles mais tarde. Então, eu fui para a luz, que estava acima deles, e essa luz era apenas puro amor incondicional e aceitação. Ao se aproximar, eu não senti medo, mas lembro de pensar que sentia muito por qualquer coisa errada que eu fiz na vida. Naquele momento, eu experimentei uma revisão parcial da minha vida. Muitos eventos da minha vida eu experimentei, mas não do modo como eu me lembrava, mas do ponto de vista de como as pessoas, os animais e o ambiente o vivenciaram à minha volta. Eu senti isso como se fosse meu, nas vezes em que eu fiz os outros felizes e tristes. Eu senti tudo o que eles fizeram. Era evidente para mim que cada palavra e ação do pensamento afeta tudo em todo o universo. E de fato, nós, incluindo árvores, plantas e animais também. Eu era vegetariano de longo prazo e eu sabia que isso foi apreciado e foi uma boa escolha na vida. Espiritualmente, parecia demonstrar prova de respeito por toda a vida. E até parecia equilibrar algumas das coisas negativas e más que eu fiz na vida. Na revisão da vida, nós nos julgamos, ninguém mais. Nenhum julgamento veio por parte de Deus. Nessa revisão de vida, não existe ego, mentiras e nem justificativas. Nós nos julgamos com sinceridade e verdade. E tudo que fizermos para o nosso próximo voltará mais tarde em nossa revisão de vida. Eu aprendi na minha revisão de vida de que alguma das coisas na vida que consideramos importantes não parece ser tão importante lá, mas alguma das coisas insignificantes da perspectiva humana material são muito importantes espiritualmente. Após esta revisão, parecia haver algum tipo de equilíbrio em minha balança, mas as coisas erradas que eu fiz lamentava profundamente. Então, eu comecei a se aproximar da luz. Dessa vez, está além da descrição, o amor, a aceitação e a unicidade de tudo. Era tão profundo que eu sentia. Naquele momento, eu não sei o que aconteceu, se foi apenas uma memória desarticulada ou se aconteceu na linha do tempo como nós conhecemos. Então, eu estava de volta no semicírculo de seres e família. Eu parecia estar olhando para o meu avô. Ele tinha tanto amor e luz sobre ele. Meu avô queria que eu fosse com ele, mas eu sabia que tinha que ir para a luz e não com o meu avô. Ele parecia triste, mas ainda cheio de amor por mim. Quando olhei para cima, vi uma lágrima cair do seu olho direito, como se ele sentisse a minha falta. De repente, eu estava praticamente ao lado da luz novamente. Por isso, foi tão desarticulado esse momento para mim. Então, eu estava pronto para começar a se fundir com a luz, mas não completamente, apenas por um tempo, embora o tempo não exista como vivenciamos aqui. Então, o sentimento de unidade, amor, felicidade e conhecimento que eu sentia era tão profundo. Eu sabia que se eu fundisse totalmente, o meu eu desapareceria e se tornaria uma vontade, e eu seria tudo que existe. Estar tão próximo e se banhar da luz foi uma experiência que nunca pode ser posta em palavras ou descrita adequadamente. Enquanto eu estava descansando,
perto da luz, e cada vez mais perto, aquecendo-me, percebi a terra bem abaixo de mim. Naquela época, eu estava fazendo muitas perguntas, que foram respondidas. Qualquer coisa que eu quisesse saber e entender, eu entendia. Eu lembro de entender claramente tudo. No entanto, esta informação parece ter sido bloqueada ao retornar à forma material. Mas eu sei que entendia tudo então. Vendo a Terra, tomei consciência de várias coisas. Pude ver muitos outros espíritos que também estavam deixando seus corpos e se afastando da Terra. No entanto, muitos deles em seus corpos espirituais, eles pareciam não ser capazes de ver a luz. Eles tinham quase como nuvens em cima das suas cabeças, como nuvens bloqueando o sol. A luz ainda estava lá, mas eles não conseguiam ver. Eu estava muito ciente de que aquelas nuvens eram seus padrões de pensamentos e sentimentos. Quanto mais irritadas, odiosas, amargas, maiores e mais escuras as nuvens. Eu sabia que aquelas nuvens eram apenas mais uma descrição para suas mentes. Os mais negativos também pareciam estar olhando para baixo. Eu podia experimentar seus sentimentos. Eles tinham raiva, muita raiva. Eu queria que eles olhassem para a luz e vissem o amor, mas eu não conseguia transmitir minha mensagem a eles. E isso faz parte da experiência, que não é agradável para mim. Aqueles seres negativos pareciam vir da terra e se afastar da luz. Eu sabia que eles estavam indo a um vazio, escuridão e sofrimento. Eles faziam voltas e voltas em círculos em suas experiências negativas, quase como hábitos de pensamentos e sentimentos. Eu sabia que eles estavam indo para algum lugar como o inferno, mas não tinha permissão para me lembrar disso, ou foi bloqueado da minha memória. O amor e a luz não queria que eles experimentassem isso, e estava fazendo todo o possível para deixá-los chegar a isso. Mas eles não podiam, ou não aceitavam, ou não via. Era óbvio que eles estavam criando essa experiência. Não tinha nenhum demônio os torturando e nem Deus os punindo. Talvez a revisão de suas vidas os encheu de tanto remorsos que eles tiveram que se punir. Eu sei, porém, que a escolha foi deles, sua criação, e não uma escolha do diabo separando de Deus. Eu nunca experimentei nenhum tipo de demônio ou diabo os levando para o inferno. Eles simplesmente não podiam ver a luz, pois suas mentes e corações estavam obstruídos por seus pensamentos e hábitos atuais e passados. Estava lá, tão claro e óbvio para mim, mas eles simplesmente não podiam ver a luz. Talvez fosse para onde eu estava indo, ou o que eu experimentei no início. Quando estive no vazio, eu estava ciente de que algumas entidades e seres negativos estavam em minha volta. Não sou santo e cometi muitos erros na vida. Por isso, ainda não entendo porque nunca fui assim. Eu também vi alguns que estavam vindo para a luz, ou olhando para cima. Eles não tinham nuvens escuras ou energias negativas acima das suas cabeças, mas pelo que me lembro, apenas uma porcentagem muito pequena, talvez 1 em 100 ou até menos. Ainda estou preocupado até hoje com o que vi, pois tenho medo de me tornar um daqueles que não conseguia ver a luz. Também tomei consciência de seres principalmente humanos na Terra que estavam vivos, e pude ver novamente isso com clareza, a luz sobre eles, ou energia escura de pensamentos em turbilhão. Mais uma vez, muito poucos pareciam ser positivos. Eles pareciam ser capazes de ver a luz, enquanto ainda estavam vivos. Eles estavam olhando para cima, sorrindo, ciente dela, sem pensamentos negativos, energias negativas ao seu redor. Talvez 10 ou 20 no mundo inteiro. O resto da humanidade tinha uma mistura, mas a maioria estava olhando para baixo
e tinha muita escuridão sobre eles. Então eu entendi naquele momento que este é realmente um momento importante na Terra. Existem outros planetas e outros seres por aí, mas para os humanos na Terra, este é um momento muito importante. Parece que estamos em um precipício e a destruição total, ou uma maneira melhor, parece que estamos à beira da navalha. Essa luz, ou Deus, não fará nada conosco e nem nos ferirá. Somos nós que criamos nosso mundo mais do que imaginamos. Podemos criar um paraíso ou um inferno, dependendo do que fazemos na vida. Nós escolhemos pelo nosso amor pelos outros e pela ajuda ou egoísmo. Fui informado de algumas coisas importantes, mas isso novamente foi bloqueado. Por causa das nossas energias negativas, parecia que 2 cenários poderiam se desenrolar na Terra. Um deles me deixou tão triste e preocupado, mas novamente não me lembro, pois foi bloqueado quando voltei. Enquanto assistia isso, o que provavelmente aconteceu em menos de 1 segundo, pois o tempo lá é tão diferente. Eu estava me aproximando da luz, mas me afastei quando estava assistindo isso na Terra e vendo as almas deixando o material. Senti tanto amor por todos os seres e tanta tristeza e dor pela confusão daqueles que não podiam ver esse amor e a luz. Eu também sentia muito pelos que estavam sofrendo aqui na Terra com suas energias negativas. Essas emoções eram tão diferentes de tudo que eu já experimentei, tão forte. E eu também percebi que nossas emoções, que o amor e a compaixão é o que mantém tudo unido. Tudo é amor, mas como as nuvens de energias acima de muitos, simplesmente não os vemos. Porém, isso não significa que não permeia tudo que é e está em todos os átomos e moléculas. Meu coração parecia saltar, querendo ajudar e aliviar o sofrimento do que eu podia ver. Só queria ajudar, deixar que todos experimentassem um pouco desse amor e luz em que eu estava me aquecendo. Com esse pensamento, a experiência mudou imediatamente, numa montanha russa caindo por cima, movendo-se mais rápido que a própria luz. Essa foi a última experiência. Eu acordei do coma em dezembro de 2004, cerca de 1 semana após o acidente. Eu havia ressuscitado algumas vezes. Eu também fiz cirurgia de emergência. Dizia-se que nunca mais voltaria a andar ou falar, mesmo que sobrevivesse. Saí sem a ajuda do hospital, sem remédios ou pacote de apoio em 23 de dezembro de 2004. Levei 1 ano de muitos e muitos testes repetitivos de coisa do tipo para convencer as autoridades de condução do Departamento Médico do Reino Unido de que a recuperação havia acontecido. O fato de eu ter andado sem ajuda, sem analgésicos e sem pacotes de apoio fora do hospital em menos de 1 mês depois ou 2 semanas após acordar de um coma na unidade de terapia intensiva e com a metade ou a maior parte do meu crânio direito removido, é sim uma prova que os eventos foram extraordinários. Eu também experimentei, por alguns dias depois de acordar, uma consciência de seres não materiais no hospital. Os mesmos tipos de seres que experimentei na minha EQM. Alguns pareciam ser maus, outros pareciam ser bons. Eu não estou mais ciente deles, mas às vezes sinto que um bem ou um mal particularmente estar próximo. Bom, pessoal, essa é a EQM do Just. Eu quero trazer uma reflexão sobre essa história. Bom, pessoal, a EQM do Justin aconteceu em 2004, mas ele foi compartilhar a sua EQM
somente em 2010. No entanto, os dois cenários que ele viu na sua EQM que ia se desenrolar na Terra ainda não tinham acontecido. Ele sabia disso. Então, eu acredito sim que o momento que estamos vivendo pode ser apenas o começo do que está por vir se não mudarmos nossas atitudes. O que Juche aprendeu em sua EQM, a ciência já vem descobrindo através da física quântica, de que os nossos pensamentos e atitudes afetam nossa realidade. Nós somos os responsáveis por tudo o que acontece em nosso mundo. Terremotos, furacões, tsunamis, desastres naturais, enchentes e doenças. Tudo isso é a própria natureza, cuspindo e vomitando todo o nosso egoísmo. É como se ela estivesse nos repreendendo e nos mostrando que nossas atitudes trazem consequências severas para o nosso planeta, pois estamos todos conectados, e o que você faz aqui afeta ali, e o que você faz para o teu próximo voltará para você, mais cedo ou mais tarde. E quando digo próximo, é tudo que existe, incluindo árvores, plantas e animais. Precisamos mudar, ou será tarde demais. Não espere a mudança no mundo, seja a mudança que o mundo precisa. Ame, abrace, perdoa, ajuda quem precisa. Espalhe energias positivas e todos sairão ganhando, principalmente você. Não deixe que as nuvens escuras impeçam que você veja a luz e o amor. Desejo a todos muita luz e paz.